Continuarei saudando a todos os amados com graça e paz. Graça, o favor de Deus para todos nós. E a paz de Deus que excede todo o entendimento. Então, esta é a nossa saudação. É a saudação daqueles que vivem em graça, daqueles que reinam e triunfam em graça. Não vamos abrir mão da graça de Deus, porque se não fosse a graça de Deus, não saberíamos o que seríamos de nós. Teríamos dificuldades de viver aqui neste mundo como cidadãos, teríamos dificuldades de viver aqui como pessoas, como gente. O nosso corpo, essa matéria, onde nela há o nosso espírito e a alma, o nosso fôlego de vida, se não fosse o favor de Deus, se não fosse a graça de Deus. A graça de Deus nos leva a reconhecer que Ele é único, que Ele é soberano, que Ele sempre será Deus. E que vivemos sob a sua dependência, sob os seus cuidados, enquanto aqui vivermos. Bendita é a graça de Deus. Beijo a todos os inscritos no meu canal, aos novos inscritos. Alguns que têm deixado, ou seja, têm saído do nosso canal, não sei porquê, não sei a razão, mas nessa última semana eu perdi 6 inscritos, sem nenhum problema, até porque o meu intuito, desde que comecei esse canal, não é outra coisa a não ser anunciar esta palavra para o fortalecimento, para o crescimento, para a edificação de cada um de nós como unidade no corpo de Cristo. Porque cremos que somos uma unidade no corpo de Cristo. Apesar de que, ultimamente, tem pessoas que negam isto, que diz que esta palavra, essa mensagem de Paulo aos Efésios não tem nada a ver conosco que nascemos depois da cruz, que hoje somos apenas cidadãos da pátria celestial. E então descaracterizam, ou tentam descaracterizar nós como uma unidade no corpo de Cristo, dizendo que isso não é para os nossos dias, não é para o nosso tempo, isso foi para o tempo de Paulo, foram para aqueles que viveram antes da cruz. Mas esse evangelho, ele foi revelado a Paulo para nós que nascemos depois da cruz, foi revelado para os gentios. Se assim não fosse, não havia necessidade do Cristo ressuscitado aparecer a Saulo de Tarso no caminho de Damasco e trazer a Saulo de Tarso a revelação do Evangelho da graça de Deus. Ele deixaria o Nazareno apenas com os 12 apóstolos que foram chamados para pregar o Evangelho do reino ao povo de Israel. Mas o Cristo Nazareno, ele morre e ressuscita, e ao ressuscitar-se, ele aparece a Saulo de Tarso em espírito, e Saulo de Tarso ouve uma voz. E esta voz que ele ouve ali em Damasco, ele entende e compreende que era uma chamada, pois Cristo havia lhe vocacionado para que ele pudesse anunciar este evangelho
aos gentios. E ele então recebeu toda essa revelação desse evangelho que nós chamamos evangelho da graça de Deus. E cremos, eu pelo menos creio, que mesmo nós que nascemos depois da cruz, que nascemos sem pecado, porque pecado era a transgressão da lei, e nós não transgredimos a lei, mas através da morte, do derramamento de sangue do Cristo Nazareno, nós fomos, como gentios, alcançados por essa tão grande salvação, por essa tão grande bênção que é a graça de Deus. Ele não morreu por nós, que nascemos depois da cruz, mas o derramamento de sangue dele nos alcançou. Então, ele chama Paulo, o apóstolo da graça de Deus, e revela a ele para que esse evangelho alcance a todos os gentios, ou sejam aqueles que não eram judeus. Mesmo nascendo nós depois da cruz, nós fomos alcançados por essa graça de Deus. Eu creio assim e continuarei pregando o evangelho da graça de Deus. Esse evangelho que nos faz ter uma liberdade plena, uma liberdade total, uma liberdade que faz com que andemos por fé, vivemos por fé, e reconhecendo a soberania de Deus, o Cristo soberano. E assim nós vamos caminhando, vamos prosseguindo até os últimos dias nossos aqui na terra. Porque sabemos que viemos do pó e vamos voltar ao pó, mas que nesse corpo o nosso espírito nele está. Apesar de que alguns negam que o espírito nosso que habita no corpo, ele foi revestido de carne. Mas nós, da graça de Deus, continuamos crendo que esse espírito, ele realmente foi revestido de carne. Porque quando nós nascemos, quando nós viemos a este mundo, então o espírito que estava com Deus, ele passa a viver nessa matéria, nesse corpo aqui, e então o Espírito de Deus, ele passa a habitar nesse nosso espírito, e então ele testifica que nós somos filhos de Deus. Sim, nós somos filhos de Deus, e como filhos de Deus, nós vivemos a graça de Deus, o eterno favor, o eterno reconhecimento, a eterna gratidão por tudo quanto ele fez por nós. Por isso que nós tomamos posse de todas as sortes de bênção e vamos vivendo abençoado até os nossos últimos dias aqui. Nós não podemos abrir mão, em hipótese alguma, da graça de Deus. Não podemos. Eu quero, não é esse o tema, ler no livro do profeta Isaías, para servir como referência daquilo que eu vou trazer para nós neste segundo domingo do mês de janeiro. Capítulo 56, o versículo de número 11, que diz assim: estes cães gulosos nunca se podem fartar, são pastores que nada compreendem, todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Sim, queridos, sobre o tema, eles cobram 10% para você que lá vivem, você desfrutar de tudo aquilo que já é seu como filho. É isso que acontece nesses lugares. Eles te cobram 10%, mais ofertas e colaborações, para que você possa desfrutar de tudo aquilo que já é seu, de tudo aquilo que o Pai já te deu.
de tudo aquilo que o Pai já colocou ao seu inteiro dispor. Então, eu quero te dizer, desperta, tu que é filho de Deus, acorda, viva e regozija-se, alegrando-se e descansando no Pai. Viva sob os cuidados do Pai, sob sua proteção. O Espírito que está em você, ele dirige, ele guia toda a sua vida, pois a palavra diz que os filhos de Deus são guiados e dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. E como filho de Deus que somos, pois temos certeza, temos convicção, e ninguém nos tira essa certeza, ninguém nos tira essa convicção. Então ele dirige sem reserva as nossas vidas. Somos orientados por ele. É ele quem nos conduz. É ele que toma a frente de todas as nossas ações, de todas as nossas atitudes. Nós somos levados e somos conduzidos por ele. O filho, ele precisa conhecer melhor o seu pai. Nesses lugares, nessas instituições religiosas, todos são filhos de Deus, mas muitos não vivem como filhos. Muitos não têm atitude de filho. Então, o filho precisa conhecer melhor o seu pai. Conhecendo melhor o seu pai, com certeza, esse filho vai desfrutar de todas as bênçãos que o pai já lhes deu. Como filho, eu quero te dizer, não viva como pródigo, que dilapida tudo o que tem e também o que não tem. Que dilapida tudo mais do que possui ou necessita. Não leve uma vida desregrada. Não faça isso. Deixe que o pai cuide de você. Deixe que o pai cuide de você. Ninguém conhece melhor o filho do que o pai. O pai, ele conhece bem o seu filho. Ele sabe do que o seu filho precisa. O pai sabe do que o seu filho necessita. Deus, como pai, ele nunca barganha com seu filho. Pai nunca barganhará com seu filho. Ele não precisa de nada de seus filhos, de nada que os seus filhos têm. Até porque tudo quanto os filhos têm pertence a ele. E então o filho desfruta de todas as riquezas que o seu pai tem. Então, Deus como pai, ele jamais, ele ele como pai, jamais ele vai determinar um valor que você possa pagá-lo a fim de que você possa alcançar as bênçãos. Ele jamais estimulou percentual do que você tem para devolver a ele. Ele jamais fará isso. O pai nunca fez isso e nunca fará isso com o seu filho. O pai, ele ama o seu filho. E por amar o seu filho, o pai, ele investe no seu filho. O pai, por amar o seu filho, ele quer ver o melhor do seu filho enquanto ele viver. O pai é capaz de dar a sua própria vida pelo seu filho. Talvez o filho não tenha coragem de dar a sua vida pelo pai, mas o pai, ele tem coragem, ele tem um amor tão grande pelo seu filho que, se necessário for, ele faz tudo isto. E assim, Deus como pai, ele deu a sua própria vida.
Deus, ele nos ama. O amor de Deus excede todo o entendimento. Ninguém consegue entender, ninguém consegue compreender, ninguém consegue alcançar esse tão grande amor de Deus pelos seus filhos. Nós, como filho, usufruímos das bênçãos do nosso Pai. O filho pródigo, quando ele deixa a casa de seu pai e vai para uma terra longínqua, ele leva consigo os bens que ele supunha ser seu, e era seu, tanto era que seu pai lhes permitiu que ele levasse, e ele esbanjou tudo, e passou a levar uma vida de miséria, uma vida de necessidade. Havia sido abandonado por todos, mas ele reconheceu que lá na casa de seu pai havia fartura, de que seu pai era dono, era proprietário de muitas terras, de muitas riquezas, e que ele só continuaria vivendo aquela vida se ele quisesse. Mas ele tomou uma atitude. Ele disse: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. E assim ele fez. Voltou à casa do pai. E o pai o recebeu, preparou para ele a melhor festa. O seu irmão, vendo aquela situação, reclamou com o pai. E o pai disse para o irmão do filho pródigo: tudo, filho, que eu tenho é seu. Tudo que eu tenho é seu. Se você quiser fazer festa com seus amigos, faça, porque tudo é seu. Então, irmão, devemos usufruir de todas as bênçãos que o Pai tem nos concedido. Cuidado, querido, você que vive nesses lugares, você que é membro desses lugares, dessas instituições religiosas, cuidado com os cães gulosos. Aqui no livro do profeta Jeremias, se referindo naqueles dias ao povo de Israel, alguns daqueles líderes, daqueles pastores, como cães gulosos, mas não tem sido diferente também nos dias em que nós estamos vivendo. E então a aplicação dessa profecia que já aconteceu, nós trazemos para os dias de hoje, porque vivemos dias semelhantes àqueles quando muitos que se auto-intitulam pastores desses lugares, eles têm se comportado como cães gulosos, como gananciosos, e eles têm estipulado uma quantia, um percentual de 10% de todos os seus seguidores para que lhes devolvam no início do mês ou no final do mês. E assim eles vão levando uma vida de fartura, vivendo numa beleza, vivendo numa comodidade, vivendo em riquezas, e muitos até em luxúria. Eu sei o que é luxúria, porque essas riquezas têm levado as pessoas a outras práticas, por causa da vida luxuosa que eles têm, então levam à prática de luxúria. É assim que acontece. Come nos melhores restaurantes, tem os melhores carros, os melhores planos de saúde, como eu tenho dito, investe em terras, em imóveis, tem altos valores em conta corrente e em caderneta de poupança. Lógico que não são todos, mas uma grande parte, uma grande maioria, agem assim e fazem assim. Eles nunca se fartam, são gananciosos e querem sempre mais, por isso que nunca se fartam. Além
do percentual estipulado por eles de 10%. Tem as ofertas e as colaborações, as campanhas de envelopes. Nas grandes instituições religiosas, aqueles que estão nos canais de televisão, eles estipulam uma quantia de 153, de 73, de 100 reais, para centenas de milhares de pessoas. Aí não entram apenas os membros dessas instituições, mas também todos aqueles que os acompanham pela mídia, pela televisão. O texto diz que são gananciosos, que querem sempre mais, comem a gordura e se vestem da lã. São homens corruptos de entendimento. Cuidado, que a piedade seja a causa de seu ganho. É assim que eles agem, cuidando que a piedade seja a causa de seus ganhos. São interessados em si mesmo e no dinheiro do que na vida do próximo. Eles não estão nem aí para o próximo. O que menos preocupa ele são a vida das pessoas. Deixe de ser enganado. Deus é seu Pai. Viva como verdadeiro filho de Deus. Deus não barganha com você. Essa é a maior mentira desse sistema religioso, a questão do dízimo lá de Malaquias. Ele chegou ao ponto de amaldiçoar aqueles que não cooperam, aqueles que não contribuem. Pegam o texto de forma literal e aplicam às pessoas nos nossos dias. E as pessoas, por falta de conhecimento, por não conhecer o Pai, por não conhecer a Deus, acreditam nessas maldições e com medo, porque eles dizem que são ladrões, que vão para o inferno, e as pessoas acreditam nesse inferno criado pela religião. E aí tem medo, e o medo leva essas pessoas a fazerem isso. Tem medo dessas maldições. Deus, como teu Pai, jamais te amaldiçoará. Deus, como seu Pai, ele sempre te abençoou. Ele nem vai te abençoar, porque ele já te abençoou. É questão de você tomar posse, é questão de você viver por fé, é questão de você crer nisto. Olha como as instituições evangélicas pregam sobre a prosperidade e dinheiro. Observe o luxo, a ostentação de muitos que se dizem líderes nesses lugares. Quando acabam essas reuniões, eles entram nos seus carrões. E você, muitas das vezes, vai a pé para sua casa. Em alguns lugares pegam a bicicleta. Eles andam nos templos, nos canais televisivos e mídias, induzindo incautos a participarem de seus empreendimentos humanos. Se tornaram grandes empresas, grandes negócios. E daí abrem editoras, abrem canais de rádio, de televisão. E isso tem um preço muito alto, um custo muito alto para a sua manutenção. E aí então, esses lugares que são templos, que eles chamam de igreja, é o lugar aonde as pessoas vão e dali é estipulado 10% de tudo que as pessoas ganham para que esses grandes empreendimentos humanos possam ser mantidos através dessas ofertas, dessas colaborações e desses dízimos que são pedido, aspas, de cada um que ali frequenta, de cada um que ali congregam. Esforçam-se em solicitar exaustivamente colaborações, dízimos e ofertas de seus liderados. É assim que eles fazem, tanto nos templos como também nos canais de televisão. Por isso, as escrituras os têm como gananciosos. São gananciosos. Eles têm os seus interesses, eles têm as suas conveniências. É um grande negócio hoje abrir uma porta e colocar ali uma placa com um nome
e começar a trabalhar as emoções, os sentimentos das pessoas, as necessidades das pessoas, porque as pessoas não vivem como verdadeiros filhos de Deus. Se elas tivessem a sua mente aberta, os seus olhos abertos, se elas entendessem que na verdade são filhos de Deus, elas andariam por fé, sob o justo cuidado e sob a proteção de Deus, e não teriam nenhum medo de qualquer líder que fosse, com seus ensinos, com as suas pregações, com suas ameaças, ameaçando, espraguejando, amaldiçoando as pessoas, a fim de que as pessoas venham colaborar para que eles cada vez mais possam se enriquecer. Essa é a pura verdade, é uma verdade que muitos não querem ouvir. Perdi muitos colegas pastores, amigos, por causa dessa visão, por causa desse ensino, por causa dessa pregação. Muitos se tornaram inimigos, não me visitam mais, quando passam por mim na rua, procuram fingir que não me vê. Falam mal de mim. Falam mal de mim. Porque diz que nós estamos atrapalhando os seus negócios. Porque a nossa visão não é visão de dinheiro. Nós não nos preocupamos com dinheiro. Nós não estamos aqui por causa de dinheiro. Porque Deus cuida de nós. Deus nos sustenta. Deus nos conduz às águas tranquilas, a pastos verdejantes. Nada não nos falta, porque como filhos de Deus nós andamos e vivemos pela fé. E o mais, Ele cuida de nós. Paulo, apóstolo da graça de Deus, que muitos hoje têm negado ele como o apóstolo da graça de Deus para os nossos dias. Mas eu continuarei crendo nisso. Em Efésios, ele chama de homens que com astúcia enganavam fraudulosamente. Naqueles dias de Paulo, esses homens com as suas astúcias enganavam fraudulosamente. Paulo andava e vivia por fé. Ele cria no Deus Todo-Poderoso. Ele sabia em quem tinha crido. Ele dizia: tudo posso naquele que me fortalece. Em Cristo sou mais do que vencedor. Queridos, desperte, acorde. Até quando, meu irmão, você que é filho de Deus, deixará de se levar por esses tais? Até quando você se deixará se levar por esses tais? Deixará de se levar por eles que cobram 10%, te cobram colaborações extras para você desfrutar, aspas, daquilo que já é seu. E seu por direito. É seu por direito. Mas eles cobram dizendo que você vai ser abençoado. Eles cobram dizendo que você vai ser próspero. Eles cobram dizendo que Deus vai te abençoar. Eles são futuristas. Tudo é para o futuro. Tudo vai acontecer. E se não acontecer, eles pegam o Salmo 40 e diz para essas pessoas: espera com paciência no Senhor. E tem muitos que estão há 10, há 15, há 20, há 30, 40, 50, 60 anos esperando com paciência no Senhor. E outros já partiram desta vida esperando com paciência no Senhor. Esses são os textos que eles usam para justificar aquilo que não acontece na vida daqueles que são filhos de Deus, mas que não vivem como filhos de Deus. Lembre-se, tudo que é do Pai é seu. Tudo te pertence. Toma uma atitude, como o pródigo que tomou. O pródigo mesmo distante, ele era filho, ele continuava sendo filho. O pai o via como filho. E o pai o queria próximo dele, perto dele. E aquele moço tomou uma atitude. Ele disse: eu vou me levantar e vou ter com o meu pai. Porque na casa de meu pai há fartura, há abundância de pão. Lá os empregados são tratados bem, nada lhes falta.
e eu sou filho, e o que eu estou fazendo aqui? Toma essa atitude. Pare de dar esses 10%. Pare com isso, faça você mesmo. Ame o próximo. Existe alguém na sua família que precisa da sua ajuda, um parente teu, um amigo teu, um vizinho teu. Você conhece pessoas próximas de você que estão necessitadas. Administre você o seu dinheiro. Invista esses 10% em você mesmo, na sua esposa, nos seus filhos, naqueles que precisam, naqueles que necessitam. Invistam parte do seu dinheiro no próximo, nos necessitados. Isto sim é a verdadeira obra de Deus. Não deixe que esses homens, em nome de Deus, peguem esse dinheiro que te pertence e muitas das vezes faz com que você deixe de pagar uma conta de luz, uma conta de água, deixe de pagar alguma coisa que você tem que pagar, mas não deixa de levar para ele os 10%, e depois, durante o mês, você se enrola ao ponto de pegar vale onde trabalha, de pedir dinheiro emprestado e até mesmo ir para as mãos dos agiotas. Acorde, desperta, toma uma atitude. Lembre-se que tu é filho de Deus, viva como filho, tudo do Pai é teu, tudo do Pai te pertence, e Ele, como Pai, jamais barganhará com você. Então, não deixe que eles te cobrem 10% para que você venha desfrutar, aspas, do que já é seu como filho. Ele já te abençoou. Tudo é seu. Ele te ama. O Pai te ama. O Pai te ama. Você é filho de Deus. Você apenas não está vivendo como filho, mas você é filho de Deus. Você é filho de Deus. O Espírito Santo de Deus habita no seu espírito. O Espírito Santo testifica no seu espírito que você é filho dele. Passa a viver como filho. Abra os seus olhos. Tira as escamas. Tira o véu. Tenha a mente iluminada. Deixe que o Espírito Santo guie sem reserva a sua vida. Beijo no seu coração. Um forte abraço. Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai.